Bom dia, estamos lá com mais uma manhã para você, com você, né? Narcisismo, vulnerabilidade, a jornada do herói, há limite de uso na jornada do herói, que marcas se beneficiam e líderes da sua jornada do herói, por que dá certo, por que é um gatilho de persuasão e qual é o limite de uso. Bom dia, João. Você já ouviu falar na jornada do herói? Né? Se você faz aí cursos de storytelling, de boas copies, né? Curso de marketing, de persuasão e influência, você vai ser incentivado a trabalhar a sua jornada do herói. Todos nós temos uma jornada do herói. Eu já vou explicar como que você coloca na prática, como que isso acontece no momento da atração, faz sentido no momento da atração do cliente, mas qual é o limite, qual é a linha tênue aí de usar a sua jornada do herói ao seu favor para fazer comunicação assertiva, para fazer marketing, buscar liderança e influência. Eu me inspirei para falar sobre hoje a respeito desse assunto, que é algo que nós aprofundamos um pouquinho ontem, lá no final da transmissão de ontem. A gente falou sobre esse limite, essa linha tênue entre eu explorar a vulnerabilidade da minha história, o egocentrismo da minha história, que hoje o mercado se utiliza tanto, né? A gente tem testemunhos aí de eventos onde você paga caro para participar com palestrantes que fazem ali um momento da inspiração, motivacional, mas eles ficam nesse raso, né? Que é só contar a sua história e o conteúdo não vem. E aí isso tem impacto, isso vende no primeiro momento, mas tem um impacto. Eu quero que você entenda e saiba que para fazer marketing a gente fala em consistência, autenticidade, transparência, verdade. Então sim, a narrativa da jornada do herói, ela é importante, ela é essencial, ela faz parte do processo, ela tem que existir, mas a gente tem que saber dosar as coisas, saber como usar as coisas. Então eu quis me aprofundar nisso, até porque uma das leis da arte da persuasão, que está lá descrita no livro de Robert Greene, que fala sobre as 48 leis do poder, uma das leis é justamente ganhe a simpatia dos outros, controlando o narcisismo e o ego. Vou repetir, tá? Ganhe a simpatia dos outros, controlando o narcisismo e o ego. Por quê? Porque simpatia é um gatilho mental que explode, né? Se você está acompanhando as lives aqui, as últimas que estamos fazendo, já faz algumas semanas, estamos aprofundando na sua comunicação assertiva com base nas leis da persuasão e da influência. Por quê? Porque quando você entende essas leis que são genuínas e básicas, você explode automaticamente o emotivo do seu cliente, o emocional do seu cliente, através dos gatilhos mentais. Que é isso que a gente quer na narrativa, na construção da narrativa, não para manipular o seu cliente, mas sim para criar uma conexão de segurança com o seu cliente e, a partir de então, ajudar o seu mercado, ajudar o público, porque, afinal de contas, lidera vendas e negócios quem entende o seu cliente, a dor do seu cliente, gera conexão com o seu cliente. E aí o que acontece é uma mágica, uma magia, porque você começa a entender que você só tem que estar concentrado numa linha que é o seu propósito social, para você fazer acontecer marketing de valor, marketing assertivo, incluindo essa narrativa do marketing de valor para dentro das ferramentas digitais que servem, em última análise, só para explodir aquilo que você já é de muito bom, aquilo que você já faz de muito bom. Então, sim, gatilho de simpatia, gatilho da humildade, da vulnerabilidade, eles fazem parte do emocional nessa comunicação assertiva com o mercado e sim, deve ser usado, mas com muita cautela. Como dizem os sábios, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. E tudo que é excesso e fora do desequilíbrio acarreta um mal. Inclusive, se você bebe 3, 4 litros de água por dia, 2, 1,5 a 3 é ótimo. Se você bebe 20 litros de água por dia, isso vai te fazer mal, né? Então, tudo que é saudável chega num ponto, numa linha tênue de equilíbrio que ultrapassa e passa a fazer mal. Tudo que é excesso é mal. Os extremos são ruins. E a gente tem que ter sabedoria. A questão está na sabedoria, inclusive na estratégia de liderar marcas e fazer gestão.
Tá? Então, Aline, de fato, o que isso tem a ver com gestão, com marketing, com vendas, com liderança? Tudo. Quando a gente fala em gestão, se nós não praticarmos a humildade no nosso negócio, a gente não consegue se conectar de forma genuína com os nossos propósitos, com o engajamento da equipe. E sobre as marcas nem se fala. No contexto das marcas, o respeito diz muito. O respeito para com o cliente diz muito. Ele ativa esses gatilhos da humildade, da simpatia, da empatia. Quando eu faço estratégia de marketing, se eu não tenho uma comunicação autêntica e exacerbada na autopromoção, o cliente vai ver, e aqui tem coisa, porque onde a gente precisa se vender muito, significa que nós temos por trás algo que não está bom. Do ponto de vista da liderança, uma insatisfação, uma insegurança. Do ponto de vista de marca, um produto que não tem tanto brilho, né? Não tem tanto esplendor em volta. Vamos imaginar uma marca que ela conhece o seu produto e ela se garante tanto naquilo que ela promove, naquilo que ela vende, que pouco ela vai precisar fazer marketing. Por quê? Porque ele já se vende por si só, pela autoridade que tem, pela credibilidade que tem. Né? Então, é comum experts que não querem trabalhar preço, mas querem trabalhar valor, nunca fazer promoção, tampouco divulgar preços. Então, a gente tem aquele mercado que a gente chama do Oceano Vermelho e do Oceano Azul, que a gente também já conversou sobre isso, que trata dessa comunicação onde eu sou o que eu sou, com a minha verdade e com a minha expertise. Eu não estou desmerecendo a estratégia de promoção, não é isso? O que eu estou querendo te dizer é que quando eu tenho a minha verdade, a minha autenticidade, enfim, eu ganho naturalmente uma credibilidade no mercado do qual eu preciso depender menos da questão de preço, da questão promocional, né? A liderança, ela vem com os gatilhos mentais, eles vêm justamente para criar essa autoridade, essa credibilidade no mercado. Então, vai na contramão eu usar isso em demasia. Agora sim, a questão da jornada do herói, ela desperta algo no outro de superação, porque compramos vencedores, compramos pessoas e personas e marcas que se superam, que ajudam, que transcendem, têm força. Né, que tem qualidade, que tem processos, que tem gestão, que tem metodologias. A gente compra sucesso. Então, sim, a jornada do herói, ela faz parte da narrativa, ela tem que fazer parte da narrativa para dizer, olha, eu passei pelo que tu passou. Isso é empatia, isso é reciprocidade. Aliás, reciprocidade também é um gatilho mental. Então, sim, você tem que ter uma verdade na sua narrativa, mas com limite, tá? Porque senão você cansa o seu público. E isso eu venho testemunhando muito acontecer, e é por isso que é importante falar. Não é algo novo, não é de agora, tanto que está descrito aqui nas habilidades de persuasão e liderança como ponto-chave de concentração, de atenção, né? Para a gente entender até que ponto a promoção e marketing, através do ego e dessa história de vulnerabilidade, de vitimismo, de coitadinhos, eles são sim necessários para causar esses gatilhos mentais de reciprocidade, mas ao mesmo tempo de vitória também, de superação, mas ao mesmo tempo com limites, com muito equilíbrio, com muita dosagem. Funciona, mas tem que saber usar na medida certa. Tá? Se eu pudesse sintetizar neste momento, essa transmissão seria sobre isso, mas eu ainda quero te mostrar algumas marcas que sabem bem fazer isso, para você aí se apropriar e entender que a jornada do herói é uma narrativa que pode ser contada em várias instâncias. Não é sobre apenas a minha história. Aline, então eu não tenho uma história de vitimismo, eu não posso fazer marketing? Não, tá? Qualquer feito, qualquer vitória do seu negócio pode virar um storytelling de jornada de herói, tá? Então, vamos começar desmistificando isto. Então, enfatize os benefícios, tá? Para o cliente da sua jornada. Então, você vai usar a sua jornada de herói, ou seja, as suas conquistas, você vai narrar, você vai comentar para inspirar. Ontem eu falei sobre isso. Uma coisa é eu inspirar, outra coisa é eu manter educando o meu mercado a respeito da minha mensagem. Tá? Então, assim, use a jornada do herói para inspirar outra pessoa. É preciso inspirar? Sim. Tem pessoas que têm uma história mais profunda? Sim. Que precisam de mais tempo nessa narrativa? Sim. Né? Como eu sempre digo, as dores que cada um passa, bom dia, como eu sempre digo, as dores que cada um passa, elas estão aí para que eu possa transmutá-las e depois testemunhá-las através da minha jornada do herói. Agora,
Eu uso isso para inspirar, olha essa palavra, inspirar, não para manter e educar o relacionamento com o meu cliente com base apenas só nisso. Por quê? Porque eu tenho que entregar conteúdo de valor, que vai além dessa atração, que vai além dessa conexão, que vai além desse gatilho de empatia, reciprocidade, simpatia, humildade, vulnerabilidade. Tudo tem que ser usado com muita dosagem. Tudo tem que ser usado com muita dosagem. Então, sim, você tem que enfatizar os benefícios da sua história para o seu cliente, dizendo, olha, eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso. Sim, você tem que ser autêntico e transparente, dizendo, a minha verdade é essa e eu tenho poder de fala, eu tenho autoridade porque eu já passei pelo que está passando. Sim, né? Bom dia! Então, quando eu falo da minha jornada, quando eu falo das minhas conquistas, das minhas vitórias, lembrando, as minhas conquistas e as minhas vitórias não é sobre apenas da onde eu vim para onde eu vou, né? Do estado vulnerável que eu saí, do estado de sucesso que eu estou. É cada conquista de uma marca, cada conquista de uma empresa, cada conquista do meu ser, eu posso contar e narrar para inspirar o meu cliente. Só que eu não posso me colocar no estágio de coitadismo e vulnerabilidade. Aqui está a linha tênue, aqui está o ponto, tá? Porque quando eu faço isso com muita frequência, eu me coloco justamente, eu saio dessa zona de empoderamento, onde as pessoas compram personas e marcas de sucesso, para me colocar num estágio de coitadinho, de vítima. E as pessoas em estágio de vítima e coitadismo elas não querem participar, elas já estão nesse lugar. Elas querem sair desse lugar, elas querem estar longe desse lugar. E aí a gente tem que ter muito cuidado e muita dosagem, como eu disse. Eu participo de muitos eventos, palestras, enfim, né? Seja para fazer a cobertura de assessoria de imprensa, seja porque eu gosto dessas coisas. E eu percebo muito uma linha rasa, onde é mais do mesmo. Eu tenho uma história aqui e a palestra inteira é sobre aquilo, e aí? Cadê o conteúdo? É mais do mesmo, já sei, e aí? Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Por quê? Porque a gente tem que compartilhar conhecimento e experiência, sim. Afinal de contas, a Bíblia ela é feita de histórias e narrativas, ela é storytellings. Então, através da minha verdade, da minha história, eu vou contar casos, sucessos, óbvio, vai conectar, óbvio, mas não se coloca numa zona de coitadismo, tá? Concentre-se no relacionamento, concentre-se na verdade, concentre-se em como você pode ajudar o outro, tá? E demonstre simpatia e sensibilidade, sempre. Não é esse é outro cuidado que temos que ter, tá? Uma vez que eu tenho uma dor que eu supero, uma conquista que eu faço, que eu realizo, você está transcendendo um desafio. O que diz Deus, né, para nós, né? Como exemplo, mesmo para quem não acredita, tá aí o Evangelho para servir como guia, como guia de tudo que a gente faz, que tá ali, tá? Salomão, os provérbios de Salomão nos tornam ricos, porque é uma sabedoria que tá ali, né? Impressa. Então, o que diz Deus? Olha, você transborde as suas dores, os seus desafios, depois testemunhe a respeito deles, transborde a respeito deles, sirva o mercado, que assim você tem um retorno, né? E o retorno financeiro se faz, a energia do dinheiro tem a ver com isso também. É eu transbordar e eu servir para entrar numa linha numa energia que vai ao oposto da escassez, para que eu possa ter o retorno, né? Isso fala sobre eu contar da minha história, eu ajudar o outro, sim, mas com empatia e com sensibilidade, nunca com narcisismo e com ego. Então, e isso tudo parece filosófico, mas faz tanto sentido que está aqui, que os pesquisadores que trabalham a arte da persuasão e da fluência, eles destacam isso. Olha, não conte a tua narrativa com narcisismo e com ego. Conte a tua narrativa como inspiração, tá? Inspiração para conectar, para criar gatilhos de reciprocidade, deixar o cliente na zona de conforto contigo, na zona de segurança contigo, saber que tu é real, né? Então eu vou contar minha história para dizer, olha, eu sou real, né? Tá aqui, eu te ajudo, eu já passei por isso. Isso é uma coisa, mas ficar nesse raso não dá, tá? Então você ser testemunho e contar a tua experiência é válido, porque justamente confirma, ela embasa a tua história, a tua narrativa, ela dá verdade, ela traz verdade e transparência para o que tu vivenciou. Legal, tá? Ponto. Legal, mas ponto, né? É importante, sim, mas ponto. Tem que ter, sim, mas ponto,
tá? E aí, quando a gente pensa em conteúdo autêntico e relevante, a gente está pensando numa verdade nossa que fala sobre os nossos interesses, os nossos propósitos em ajudar o outro. E não sobre quem eu sou de uma forma egocêntrica. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, eu passei por isso e transmutei e quero te ensinar, quero te ajudar. Tô aqui para cumprir um propósito, tô aqui para cumprir uma missão, tô aqui para cumprir valores que são meus. E aí eu me espanto quando eu vejo clientes, líderes, empresas que ainda não têm a sua cultura organizacional calcada em valores, propósitos e missão, que tampouco falam sobre isso nas redes sociais. Nas minhas mentorias eu tenho umas ferramentas, né, que eu vou levando o mentorado a essas reflexões e eu vou questionando eles. Vem cá, mas tu tá falando sobre essas tuas verdades nos teus canais? Sim, não, por quê, como, em que nível, em que quantidade? Você já parou para pensar o quanto isso é importante? Então essas questões, elas conectam também com o cliente, não é só sobre a tua história, mas a sua história tem que estar lá também. Ela tem que estar lá também para inspirar. Mas a partir do momento que eu tenho foco no cliente, e a gente sempre fala que entender a dor do cliente é o que faz você vender, então eu focar no cliente significa também, em vários momentos, eu sair do meu centro e olhar para o centro do cliente. O cliente é o centro. O cliente tem que ser o centro. Eu nunca me esqueço que quando a gente estruturou o projeto por dentro e por fora, com as meninas que são psicólogas e biomédicas, aliás, amanhã, sexta-feira, a gente vai estar com mais um episódio para tratar sobre essa liderança feminina que é importante para o empreendedorismo e para o marketing pessoal. E amanhã também, hoje à noite, às 18 horas, às 19 horas, estaremos falando sobre marketing pessoal também no evento da Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul via internet. Vai ser muito legal, tá? E nessas narrativas que eu conto, né, quando a gente cria esses projetos, a primeira questão é: vamos deixar claro que o foco é no cliente e não em nós. Então, quando a gente começa a criar o projeto, vamos falar por dentro e por fora, eu faço com duas gêmeas. O foco não são as gêmeas, isso foi bem claro. As gêmeas, elas vão servir ali para ilustrar, né, para criar a narrativa, criar o enredo. Agora, de uma que é psicóloga, outra que é estética, uma fala por dentro, outra fala por fora. E eu venho para botar fogo nelas e falar sobre liderança e empreendedorismo, o que isso tem a ver com o dia a dia das pessoas, né? Esse é o meu papel ali com elas. Agora, desde o começo a gente fala em todas as reuniões de pauta que a gente faz, não é o foco em nós, não é o foco em ti, nas gêmeas, é o foco no cliente. É o foco na dor do cliente. O programa é para o cliente, é sempre o cliente, é sempre o cliente. E aqui que alguns influenciadores escorregam. Aqui que geralmente a gente vê no mercado pessoas escorregando. Parece que os holofotes sobem na cabeça, né? Assim como o dinheiro em algumas pessoas, quando começa a fazer muito sucesso, sobe, esquece de que a luz, ela tá no cliente, na dor do cliente. E aí passa uma jornada do herói que é linda, uma história que é linda, para algo do tipo narcisista e egocêntrica, né? O que acontece é que o público cansa, o público percebe. É uma palestra, a segunda já não precisa, entende? Quando fica só nesse raso. Então, demonstrar humildade e vulnerabilidade, sim, significa ser eu aberto para os meus pontos fortes e também os fracos. Eu falar dos meus pontos fortes e também os fracos. É eu demonstrar humildade e vulnerabilidade, mas não no sentido de vitimismo, mas no sentido de exemplo para ajudar e inspirar a construir uma conexão com o cliente mais autêntica, mais relevante, né, com o público. Então, eu sou uma pessoa real, eu tenho falhas, eu tenho imperfeições, eu te dou exemplos, né? Eu já vou citar alguns exemplos, mas já vou dar um spoiler aqui. Steve Jobs, por exemplo, né? Você não vê ele falando da história dele em tudo que é lugar que ele vai. Existe um livro que fala sobre a história dele, um filme que terceiros fizeram, né? E aí, naturalmente, a curiosidade vem à medida que alguns exemplos da jornada ele vai dando nas palestras, mas não é uma narrativa com base nisso, porque ele tem um propósito maior, que é entregar tecnologia e inovação para o mundo. Então, o foco da narrativa é o cliente que precisa de inovação e tecnologia, né? Ele vai usar momentos da história dele para pincelar a narrativa, para exemplificar aquilo que ele faz, o propósito dele. Mas não é o centro, a história do herói, né? De alguém que criou, começou numa garagem com muitas dificuldades, né? Na casa de amigos, né? Enfim, dos familiares, nem sei, mas eu sei que foi numa garagem pequenininho, como todos nós começamos, né? E hoje se tornou a explosão, a potência que é, graças a momentos de inspiração, graças à sua energia, à sua busca pelo propósito, né? A sua proatividade,
né? Estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, no momento certo, pensando em ajudar o mercado, pensando em buscar, enfim. Então, é importante porque inspira pessoas. Mas Steve Jobs tem dinheiro. Mas eu comecei pequeno também, né? Deixa eu me inspirar. Se outras pessoas começaram, eu também posso começar. Legal, é importante. Né? Mas a narrativa não está centrada nisso. A narrativa está centrada no futuro, no quanto eu consigo patrocinar os sonhos do meu cliente. Né? Então esse envolvimento significativo de interação com o público eu falo todos os dias, parece mais o mesmo, só que não. Tanto não é que os pesquisadores, os comunicadores falam e abordam muito e pesquisam muito essas leis da persuasão e eles trazem com muita relevância, olha, cuidado, não seja narcisista e egocêntrico nessa comunicação. E essas teorias, elas vêm de muitos anos, elas são embasadas com estudos na política, elas vêm de longa data. Mas hoje, com o mundo digital, onde existe uma democracia, onde todo mundo pode gerar conteúdo, não são mais os jornalistas, o que acontece? Existe as pessoas estão aprendendo ainda a lidar com isso. Ontem eu estava no programa do RS Meio-Dia com o Fabiano Brasil, lá no Paul Streaming, aliás, que eu morro de saudades deles, né, porque eu já fiz parte da grade, quem sabe volte, né, e eu levei o Rodrigo Marrone, que é um colega meu que trabalha com marketing, e hoje ele é especialista em milhas, né, então ele desenvolve empresários nessa área, enfim, a gente foi lá dar uma entrevista, acompanhei ele, enfim, e na volta a gente está falando sobre essas conexões que são importantes, né, então o Fabiano Brasil, ele tem uma conexão muito forte com outros empresários, enfim, a gente está falando sobre essas dinâmicas, né, e aí eu passei os contatos pro Rodrigo e falei assim, olha, para você chegar nesse... A gente estava pensando na possibilidade de criar um podcast novo, um programa novo, enfim, é algo que eu gosto, mas eu tenho que cuidar porque eu me vou, né, no limite da agenda. E aí eu disse assim, não tem coisa melhor do que criar esses programas, porque você cria as conexões. Minha rede de network é muito boa porque eu faço isso há muito tempo. E antes, essa rede de network, ela estava centrada no jornalista. Hoje, qualquer um pode ter. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode buscar o lugar de fala, criar um podcast, chamar as conexões, para escutar depoimentos, abrir a escuta, né? Abrir o microfone para testemunhar e inspirar outras pessoas. É isso que eu faço todos os dias. Então, ninguém mais do que eu, que já faço isso há 19 anos, ninguém mais do que eu é um pouco hipócrita, é um pouco, né, demais. Mas eu vivo isso, de abrir os microfones para escutar a experiência do cliente e passar adiante. É necessário, né? É necessário. Só que no meio de uma entrevista onde eu conto a história do meu cliente, eu tenho que aprofundar nas entregas, né? Não é só sobre inspirar, não é sobre inspirar apenas, mas é aprofundar nas entregas. Então, e aí a gente estava comentando sobre isso, que hoje qualquer um pode buscar seu lugar de fala e criar essas conexões e botar o microfone. Só que só tem sucesso quem de fato entende que é sobre ativar a escuta, inspirar e entregar. Sempre tem a ver com a dor do cliente. Aline, como é que tu faz para não dar um branco na hora de uma entrevista? É simples. Eu sempre me coloco no lugar de quem está ouvindo, de quem está escutando. É simples. Você não vai escutar... 19 anos de jornalismo, mais, né? 19 anos, muito mais. Já são 23 anos fazendo jornalismo, né? Claro que agora as pautas estão focadas aqui na liderança, no marketing, na vendas, que é meu propósito de entrega. Mas muito já fiz pautas sobre economia, direito imobiliário. Nossa, já passei por vários segmentos. E eu não preciso saber da matéria, quem sabe é o expert, é quem eu estou entrevistando. Como é, então, que eu consigo saber quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Me colocando no lugar de quem está do outro lado. É sempre foco no cliente, né? Trazendo a experiência, trazendo a jornada do herói para responder essas perguntas que estão focadas às dores do cliente. Esse é o segredo. Agora, quando eu começo a fazer muito sucesso, quando eu começo a brilhar demais, às vezes o ego sobe. E quando eu não tenho essa habilidade, né, de focar no cliente, é fácil me perder. É fácil a gente participar de palestras, assistir aí redes de influenciadores, percebendo que é mais do mesmo, né? Então, narcisismo e vulnerabilidade. Narcisismo ou vulnerabilidade. Em que momento eu devo parar, até que ponto eu devo utilizar a minha jornada de herói? É uma linha muito tênue, tá? Muito tênue, tá? Na fase da atração, eu devo usar a jornada? Sim, óbvio, né? É uma narrativa que envolve, que cativa. Quando usar? Para atrair e para ilustrar ao longo da minha comunicação, né, algumas questões engraçadas, algumas questões que fazem sentido, como a própria
Bíblia, por exemplo. Você não vai ver ali na Bíblia a narrativa dos discípulos, né, enaltecendo Deus a todo momento. Tem os momentos de enaltecimento, mas a maioria é embasada, todas as histórias contadas são com base em fatos reais, em milagres, em testemunhos, né? Então, sim, você tem que ter fé, porque senão aí acontece isso e aquilo, né? Mas tudo é com base em fatos. Fatos que dizem, ó, esse fato acontece porque existe um Deus, né? Esse fato acontece porque existe o Deus, mas é sobre os fatos, é sobre a dor de quem tá ali, é sobre quem tá é sobre a solução de quem tem a esperança, o sonho de quem tem fé, não é sobre a persona em si, né? A persona em si, ela tem a grandeza porque ela está por trás, né? Porque ela está por trás de toda a condução. Então a marca ela tem que estar grande porque ela está por trás daquele produto, daquele serviço inovador. Né? E aí a gente vai se inspirar nas marcas que fazem isso com muito brilho e a gente já vai entender como isso funciona, tá? Por exemplo, a Nike. A Nike eu gosto, eu acho interessante que volta e meia eu trago os mesmos cases, porque são as grandes que se importam com isso. É o óbvio das gigantes que a gente tem que aprender, né? Tem que aprender com eles. A Nike, ela é reconhecida, ela é conhecida por contar jornadas de heróis, e não só da sua. Ela contrata influenciadores, né? Esportistas reconhecidos e renomados para contar suas histórias e inspirar outras pessoas, né? Agora, o produto de qualidade está ali, né? As campanhas que tratam dos detalhes, né? Que pensam em tudo, na embalagem, enfim, vai além da jornada do herói, né? Então, ela destaca, ela pega atletas de superação que superaram desafios, né? Pessoais, alcançaram o sucesso, para quê? Para vincular a marca, conectar com a marca. Olha, se essa pessoa botou um tênis e foi, correu, fez, aconteceu, com o Nike você vai conseguir também, você pode conseguir também. Então é importante esses momentos de inspiração, só que não é só apenas sobre isso. Se você abrir ali as redes sociais da Nike, você vai ver que não é apenas sobre isso. Então é uma casca, é uma luz, é uma inspiração, né, que atrai, né, mas por trás está a marca, que é a grandiosa, que é a idealizadora, é quem tem a tecnologia, é quem tem a qualidade, né? E no meio, no recheio, tá o produto, né? A Apple, a mesma coisa, né? A Apple é mestre em criar narrativas sobre jornada do herói. Com o quê? Com o seu cofundador, como eu disse, Steve Jobs, tá? Ela frequentemente retrata histórias, momentos desse visionário que superou seus obstáculos para transformar a indústria da tecnologia. Mas o brilho, o foco está na indústria da tecnologia e no cliente que precisa, que se não fosse o trabalho da Apple, do Steve Jobs, talvez a gente não tivesse o notebook que a gente tem hoje, porque lá atrás os primeiros computadores domiciliares começou graças a essa visão, né, a esse ser visionário. Então a sociedade tem muito a contribuir, é preciso sim essa inspiração. Starbucks, Aline, a Starbucks é só mais uma café, nem sei, tem tanto café bom em Porto Alegre, na região metropolitana, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Por que Starbucks? Né? A Starbucks norte-americana construiu uma narrativa em torno da jornada do herói do seu fundador, né? Que é Howard Schultz. Ele é o CEO da empresa, né? E ele transformou uma pequena cafeteria lá de Seattle, uma das marcas que é uma região lá, né, norte-americana, e uma das marcas mais reconhecidas e bem-sucedidas. É claro que teve gestão, tanto que a gente já trouxe a Starbucks como outros exemplos, né? Aqui, quando a gente fala de ferramentas, enfim. Então, eles trabalham processo, trabalham metodologia, eles trabalham gatilhos de persuasão, né? Muito fortes. Eles chamam os clientes pelo nome, então eles tiveram campanhas, né, momentos que a gente já narrou aqui em outras transmissões, de coisas que eles fizeram que a tornaram quem eles são, né. Agora também incluiu dentro dessas narrativas de gatilhos mentais que explodiram, que a gente já mencionou em outros momentos, inclui-se também aqui a narrativa da jornada do herói do próprio CEO, mas com moderação, porque você escuta falar na Starbucks, mas você não escuta falar tanto no Schultz, né, que é o CEO, né? Você escuta pouquinho, quando é necessário, né? Exemplos, então, para a gente encerrar, exemplos de uso excessivo dessa narrativa da jornada do herói, tá? Alguns empreendedores nas mídias sociais, hoje a gente percebe, tá? Não vou citar nomes, tá, gente? Não vou citar nomes, mas alguns empreendedores e influenciadores hoje, é muito fácil você identificar, eles caem na armadilha, assim, de exagerar, né? Só perde o time ali, às vezes, né? E às vezes não é nem de maldade, é uma forma genuína, tá?
algumas marcas de bem-estar e autoajuda. A gente tem muitos... Porque basta você ver aí uma banalização, por exemplo, dos profissionais de coaching, né? Vamos falar a verdade, né? Eu tenho 2 formações de coaching porque eu uso aqui para qualificar as minhas ferramentas, mas jamais, já quis usar coach para comunicação, para autoridade, nas minhas assinaturas. Hoje não uso, jamais, eu vou perder cliente, né? Por quê? Porque a gente está tendo uma banalização pelo esse uso excessivo e exacerbado aí do egocentrismo, do narcisismo na narrativa, porque eu faço, eu aconteço, eu sou multiman, eu sou ultraman, eu não durmo, eu trabalho 24 horas, porque eu sou power, né? Alta performance. Gente, menos, né? Menos, né? Chega uma hora que você não sucede, você vai olhar, tá, mas é só isso. Você vai ver, é só isso, sério, né? Você nunca mais vira as costas e não volta. E tá acontecendo isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, acaba manchando a reputação de pessoas ali que têm verdade de fato, né? Líderes políticos, a gente vê muito. Então, assim, eu adoro os coaches, tá? Os bons, só que a gente, nesse meio aí, tem muita superficialidade, a gente sabe, como todas as profissões, né? Líderes políticos, então, meu Deus, nem se fala, porque eu sou coitadinho, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu vi lá Nossa, aí consegue, de fato, no primeiro momento, consegue o voto dos clientes, mas e depois? Dos clientes não, dos eleitores, mas e depois, né? O que é o que mais tem, uma narrativa de jornada do herói em cima do políticos e depois vem a frustração. Então, lembra da transmissão de ontem, sempre não entregue promessas, entregue fatos, entregue ações, porque isso é que te dá consistência. A gente está falando de marcas que querem persistir no mercado, valorizar seu passe. Então, não é sobre eu ficar 3 meses, é sobre eu ficar 3 anos, 3 décadas, é sobre eu poder vender minha marca ali na frente, é sobre eu entregar propósito, ganhar sim muito dinheiro com isso. Eu tenho que alimentar a máquina. Se Steve Jobs não ganhasse dinheiro, ele não conseguiria investir em pesquisa, né? A gente não conseguiria ter a tecnologia que a gente tem hoje, o telefone que a gente tem hoje. Então, sim, dá dinheiro pro homem, que ele sabe o que fazer com isso. Se você tem recursos para doar, servir, por exemplo, eu vou ajudar uma ONG de animais, tá? Ou uma ONG de crianças que têm portadoras de deficiências, enfim. Para quem que você vai entregar esse dinheiro? Para quem sabe administrar ou para quem não sabe administrar? Para quem sabe administrar, aquele dinheiro multiplica e ajuda mais gente, é óbvio, né? Então, assim, esse receio, né? Porque ricos, dá riqueza, gera riqueza para quem é rico, porque essa pessoa sabe multiplicar, sabe, se não fosse essas pessoas com alta visão, nós não teríamos a tecnologia que a gente tem. É óbvio que a gente tem um lado negro do capitalismo, né, dos empresários, assim como em todos os lugares, né, assim como no socialismo também, a gente tem esses pontos negros, né, a gente tem tudo, sempre existe o Yang e o Yang e Jung sempre, né, sobre a minha rede social que eu estou usando demasia e tá fazendo com que as pessoas fiquem codependentes e está gerando uma sociedade, uma geração cada vez mais burra de todas. O problema não está na tecnologia, o problema está na educação que a gente está aprendendo a lidar com a tecnologia. E até a gente aprender, a gente vai passar por muitos processos. Talvez nos anos 30, ontem eu estava falando com uma cliente que é minha parceira, é minha amiga também, né? Já de muitos anos, uma psicóloga, assim, ó, das mais 10. E ela estava dizendo para mim, ela é proprietária do Cavalo Amigo ali em Porto Alegre, e ela estava falando, Aline, daqui a 30 anos, a gente estava nesses papos, né? E a gente estava conversando, ela disse assim, Aline, em 2030, daqui a 30 anos não, em 2030, tá? Eu confundi, 2030, ou seja, daqui a 6 anos, vai estar 1 para 1 a questão de crianças nascendo com autismo. 1 para 1. 1 para 1. A cada 2 crianças que nascerem, uma vai ter autismo de acordo com as pesquisas e estudos. Ela é especializada nisso, tá, gente? Porque o Cavalo Amigo, ele trata crianças com autismo, né? O cavalo, ele é um dos excelentes tratamentos para crianças com déficit de atenção, autismo, enfim. A ecoterapia, né? Só que ela tem que ser bem feita, tem que ser bem aplicada, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Só o cavalo em si não é a questão. A questão é toda a equipe que envolve a segurança, enfim, né? A terapia como um todo. E ela estava dizendo para mim, Aline, em 2030, a cada 2 crianças que nascerem, uma vai ter autismo. Gente, o que significa isso? É resultado de um comportamento que a sociedade está vivendo hoje, que com certeza não é dos mais saudáveis, né? Eu não sou especialista para dizer o motivo, mas me parece que tem a ver com a genética,
com estilo de vida, com depressão, com ansiedade, com estresse, com poluição, com industrialização de todas as coisas. Então, agora, não é porque nós somos ruins, é porque a gente está se educando, a gente está aprendendo, a gente está em processo de evolução, né? Então, e assim é com a tecnologia, assim é com tudo, assim é também com a nossa comunicação, que a gente tem um propósito ali na frente de servir e às vezes a gente escorrega e vai pro lado ruim das coisas, né? Então, cuidado quando você começa a crescer e escorrega nesse egocentrismo, nesse exagerado, né? Nessa narrativa exagerada. Tudo que é exagerado é ruim, né? E aqui eu reforço, a tecnologia é boa, a questão é quando você exagera o uso dela, né? Quando a gente não sabe o ponto das coisas. A água é boa, o problema é quando você resolve pagar a conta de anos que você não se cuidou e toma 20 litros num dia só, em vez de tomar os 2, 3, 4 que são saudáveis, né? Então, tudo que é excesso tem dano. Tudo que é excesso tem dano. Na comunicação, na persuasão, na influência, na liderança, não é diferente. Não é diferente, tá, gente? E com isso eu encerro a minha narrativa de hoje. Dizendo, gente, cuidado, tá? Se eu fosse sintetizar essa fala, essa transmissão de hoje, superexposição é ruim, exposição é bom, superexposição é ruim. Autenticidade é bom, falta de autenticidade ou excesso de autenticidade, né? Excesso de autenticidade, se é que existe isso, é ruim. Desconexão com a realidade acontece quando eu exagero o ponto sobre a minha narrativa narcisista, né, de quem eu sou, do meu vitimismo. Cansaço, tá? Vem. Então você escuta a pessoa 1, 2, 3, na quarta não tem, tá? Então cuidado. Se você quer conexão com o cliente, conte a tua jornada, mas depois vá para o próximo nível, tá? Ontem eu falei muito sobre isso também, né? A gente estava conversando muito sobre isso, eu nas consultorias, com meus clientes, enfim. A gente tenta construir essa entrega, né? Então, como é que se faz? Não é? É sobre você entregar, continuamente entregar. Aline, como que eu entrego? Como que não acaba conteúdo? Vai lá e estuda o teu cliente. Converse com ele, percebe as dificuldades, percebe as dores, né? E pega os ganchos e vai conversando. Então, enfim, a objeção, como a gente diz no marketing, é o melhor ouro, tá? Por quê? Porque é o que constrói a comunicação assertiva. É isso, tá, gente? Fica o recado de hoje, né? Mais um gatilho de persuasão, que dentro dele explode tantos outros, para você entender como é que é o jogo das gigantes, né? Então, as gigantes, elas brilham, por quê? Porque elas fazem boa gestão, elas aplicam as ferramentas, não só 5W2H, 5PDCA, matrizes SWOT, tudo que a gente já falou, né? Que, por coincidência, como eu digo, sempre... Eu já mencionei aqui nas transmissões pelo menos umas 4 vezes da Nike e Starbucks, né? Quando eu falo gatilho social, né? Vem lá, aparece Starbucks fazendo ações sociais, né? Por que eles são o que são? Porque eles olham para tudo isso de uma forma genuína, natural, porque eles são honestos e verdadeiros, talvez, porque é pensado, talvez, né? Ou porque seus gestores têm esses pensamentos e são de verdade, brilham de verdade, são na sua essência, autenticidade, porque tem propósito social, pode ser. A linha aqui é o cliente e teu propósito social. Lidera mercado, lidera vendas, quem serve o cliente, tá? Então, até amanhã, te vejo, até amanhã, quem quiser participar, logo mais às 20 horas, estarei, só acompanhe os links nos stories, né, e também nos canais da DMRS, estaremos fazendo transmissão sobre marketing pessoal, né, especialmente voltado à mulher, que estamos aí no mês da mulher, né, então a programação de hoje, para te entregar case e resultados, é participar ali do seminário, né, do workshop. Vai ser aberto para perguntas também, para quem estiver online conosco. A transmissão principal vai ser pelo Facebook da DMRS, tá? Mas na hora, no momento, às 19 horas, começa às 19 horas, às 19 às 20h30. Vai ser um ciclo de palestras rápidas, de 15, 20 minutos, com abertura para debate, para você estar participando, de falar sobre empreendedorismo, inovação, preparo da mulher para o mercado, marketing pessoal. Então vai estar bem legal, às 19 horas, tá? Até mais. Te vejo amanhã com mais programação, com mais conteúdo. Faça um excelente dia.